Então, beleza, pessoal. Boa tarde aí para todo mundo que está presente. Nós temos aí o total inicial de 5 pessoas. Espero que esse número cresça no decorrer da reunião. Mas, olha aí, falando no Matheus, chegou ele. Então, vamos fazer o seguinte. Eu pedi para vocês na aula passada que vocês fizessem uma pesquisa comparando comparando os grupos, né? Comparando os crustáceos com os aracnídeos. Pessoal, só antes da gente continuar, o aluno novo entrou aqui na reunião, que é o Laedson. É Laedson, né? Eu estou pronunciando correto, Laedson. Se você puder ligar seu microfone para falar aqui com a galera. Pessoal, o Laedson, ele é aluno novo da escola. E, assim, ele, ele chegou agora aqui no meio do ano, né? Eu espero que vocês recebam bem ele, que vocês são uma turma de bem de boa, então acolham o Laedson, faça ele se sentir à vontade, não deixem a gente passar muita vergonha, viu? Que vocês fazem a gente passar vergonha aí com as molecagens de vocês, mas é, eu sei que vocês são pessoas boas no fundo do coração de vocês, então recebam bem aí o aluno. Se você quiser se apresentar lá, Edson, fique à vontade. Se você ainda não se sentir à vontade também, não tem problema. Quando for mais para frente, a gente vai se conhecer pessoalmente, certo? Então, vamos continuar aqui. A gente tem um, um trabalho aí correndo, né? Na, desde a semana passada, que é o trabalho de comparação entre os crustáceos e os aracnídeos. Aí uma quantidade de pessoas aqui me mandou, eu não contei quantas pessoas foram, mas não chegou nem metade da turma a mandar. Então, quero saber o que é que vocês estão fazendo, que vocês não estão entregando os trabalhos. Deixa eu ver aqui, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11. 11 pessoas enviaram o trabalho, então, assim, é um número bom, mas ainda gostaria de saber o que é que os outros estão fazendo, porque não enviaram ainda. Mas é um trabalho comparativo. E aí a gente tem algumas coisinhas que eu citei lá no trabalho, e eu espero que vocês já tenham isso em mente, né? Que vocês já saibam o que são essas coisas, até porque vocês também tiveram tempo de pesquisar o que eram as coisas que eu pedi para vocês falarem. Mas o termo mais importante que eu coloquei lá para vocês são as apomorfias, né? As apomorfias são características que vão definir aquele grupo, né, diferenciar eles dos demais. Então, esse é um termo que eu espero que todo mundo tenham, tenha, tenha falado, tenha prestado bastante atenção e tenha conseguido entender direitinho o que é a apomorfia, certo? Então, na prática, o que vocês fizeram foi buscar características que definissem o que eram os aracnídeos e o que eram os crustáceos. Tá, eu estou esperando abrir o quadro aqui, porque ele não está querendo abrir, mas vai abrir. Com fé em Deus, abre uma hora, ele vai. Pronto, abriu. Deixa eu limpar aqui o quadro. Limpar tela. Beleza. Então, pessoal, eu vou colocar aqui um, um quadro. Todo mundo consegue enxergar aí, por favor, me mandem mensagem de áudio, porque quando eu estou transmitindo esse quadro, eu não consigo escutar vocês, eu não consigo ver vocês, eu só consigo escutar. Então, se vocês estiverem enxergando aí, por favor. Tá dando para ver, pô. Tá de boa. Beleza. Beleza. Tá suave, tá suave, tá suave. Tá. Então, pessoal, ó, o termo principal aqui é apomorfia, certo? Apomorfia. Tá. Agora, a partir daqui, vai ser com vocês, certo? Eu quero que vocês conversem aqui comigo, que vocês digam
quais são as apomorfias que vocês encontraram aí para os aracnídeos? Fala aí, galera. Bora aí, Danilo, você quer começar? Que ele é separado lá naquelas duas partes, a abdominal e a outra lá. É cefalotórax. Isso, Isso aí mesmo. Também eles têm um bagulho beleza. lá que coloca um venenozinho na peçonha. É o... Tá, a gente vai ter duas divisões. Cefalotórax e a gente vai ter abdômen, certo? Abdômen. Danilo, presença de cefalotórax é uma apomorfia de aracnídeos? É, É? não. Todo mundo concorda com o Danilo? Não. Não. Ó, tem no Não. escorpião, pô. Mas também tem lá no Tem caramulo, no sei lá como é que é o nome daquele também. negócio lá. Ah, tá, Crustáceo, é isso aí mesmo. Isso é só dele. Exatamente. Ah, não é só dele não, mas tem nele. Tá, mas é uma apomorfia? Não. Não é uma pomofia. Não é uma apomorfia. Ó, pessoal, a apomorfia, ela tem que ser daquele grupo. Se Ah, tá ela é ligado. compartilhada com outros grupos, ela não é mais uma apomorfia, ela é uma sinapomorfia, certo? Sinapomorfia. Então, ó, presença de cefalotórax e abdômen, na verdade, é uma sinapomorfia, que é uma novidade evolutiva compartilhada entre grupos. No caso aqui, a gente vai ter a presença de cefalotórax e abdômen, tanto nos crustáceos quanto nos aracnídeos. Então, isso não é uma apomorfia deles. Muito bem, aí foi o Iago e o Matheus, né, que discordaram muito bem. É esse ponto aí que eu queria que vocês chegassem. Eu só queria testar eles, pô. Só estava testando, né? Tá, É. então vamos lá, continuando. Quais são as apomorfias? O Danilo falou de glândula de veneno, né? É um ponto a se considerar, mas alguém concorda aí com a parte que ele falou da glândula de veneno? Retiele, Poliana, você tem alguma coisa a falar? Essa parte de apomorfia eu não entendi muito bem, porque eu Tá, procurei e eu não achei específico para cada grupo. beleza. Então, vamos lá, pessoal. Então eu vou dar uma explicadinha rapidinho aqui no que é apomorfia, para aí todo mundo ficar bem claro o que é cada coisa. Então vamos lá. A gente sabe que todos os animais, todas as plantas, todos os organismos que são vivos, né, eles vão possuir características. Essas características aí, elas vão definir esse grupo. Por exemplo, o que é que quando você vê um ser humano, você sabe que ele é um ser humano graças às suas características físicas, né? Mas claro que a gente tem outras características que não só físicas, né? A gente tem características genéticas, a gente tem características comportamentais, tem diversos tipos de características. Mas no caso aqui, a gente vai se apegar às características físicas, às características morfológicas, certo? Morfológicas. Beleza. Então, ó, a gente tem aqui um indivíduo, esse indivíduo a gente vai chamar esse indivíduo de X, certo? Esse indivíduo aqui, ele vai possuir uma quantidade de características, ele vai possuir, sei lá, ele vai possuir, deixa eu ver, duas pernas, certo? Ele vai possuir duas pernas. No curso evolutivo, né, quando a evolução vai passando no decorrer do tempo, vai havendo acúmulo de mutações. Quando há o acúmulo de mutações e há uma mudança em nível de população, né, um nível que não é só de um indivíduo, mas de uma população como um todo, a gente vai dizer que essa nova característica surgida lá, né, ela vai ser uma apomorfia, certo? Então, o que era X, agora a gente vai chamar de Y. E a característica que eles conseguiram lá, né, foi ter quatro pernas.
Ó, essa característica aqui, ó, ela surgiu para esse grupo aqui, certo? E esse grupo aqui é diferente do grupo X. Então, só quem tem essa característica aqui, só quem tem quatro, é o grupo Y. Então, ter quatro pernas é uma apomorfia desse grupo, certo? Se você pegar, então, para um aspecto mais visível, né, um aspecto mais fácil de você visualizar, a gente viu lá no começo do semestre, né? Aliás, começo do semestre não. Depois que a gente voltou das férias, a gente tinha um grupo. Esse grupo era os poríferos, certo? Os poríferos. Os poríferos são animais bem simples. Eles, por exemplo, não possuíam tecidos. Não possuíam tecidos verdadeiros. Vou botar só assim, verdadeiros. Pessoal, o próximo grupo depois dos poríferos que surgiram foram os quinidários. Os quinidários, pessoal, vão possuir uma característica, uma nova característica que os poríferos não tinham. Eles vão possuir tecidos. Então, eles vão possuir tecidos. Pessoal, se a evolução tivesse parado aqui, né? Se o mundo tivesse parado aqui, nada tivesse mudado mais, possuir tecidos era uma apomorfia dos quinidários. Só que todo mundo, depois dos quinidários, todos os animais, depois dos quinidários, possuem tecidos. Então, possuir tecido deixou de ser uma apomorfia e passou a se tornar uma sinapomorfia dos quinidários. Os quinidários têm outra característica. Qual é a característica? Possuem umas células urticantes chamadas de quinidócitos. Os quinidócitos, eles são uma característica única dos quinidários. Só quem possui quinidócitos são os quinidários. Então, possuir quinidócitos é uma apomorfia dos quinidários. Você entendeu, Reichele? Entendi. Beleza. Então, pessoal, é basicamente isso. Quando uma característica ela é única para aquele grupo, quando só aquele grupo tem aquela característica, é uma apomorfia, certo? É uma coisa que vai diferenciar ele dos demais. É uma novidade evolutiva que surgiu naquele grupo e vai ser só dele, ninguém mais vai ter. Se ele compartilhar com outros grupos, vai deixar de ser uma apomorfia e vai se tornar uma sinapomorfia, certo? Esses dois termos aí vocês têm que deixar bem claro na cabeça de vocês, certo? Então, vamos voltar lá para os aracnídeos e para os crustáceos. A gente tem, então, uma apomorfia dentro dos aracnídeos que é bem simples de ver. E foi o que eu acho que foi o Iago, ele falou comigo, e eu falei para ele focar nessa parte específica, que é uma parte mais fácil. Pessoal, se a gente for levar em consideração apomorfias genéticas, a gente tem várias. A nível de gene, a gente tem várias apomorfias. Mas eu quero que vocês observem algo que seja mais fácil de visualizar. Você pega um organismo, o organismo macroscópico, né? Você pega, por exemplo, um escorpião e um siri, e você consegue, por exemplo, diferenciar esses dois organismos apenas de olho. Você sabe dizer que eles participam de grupos diferentes. E você consegue dizer utilizando aquelas características. Eram essas características que eu queria que vocês observassem. Não era para você procurar, ele tem uma diferença no gene X, não, isso aí é porque você não vai ter sempre disponível um laboratório para você fazer extração de DNA para você descobrir a diferença genética deles. Então, uma diferença visual entre um organismo e outro é muito mais fácil de você assimilar. Então, quais são as características dos crustáceos e dos aracnídeos que são visualmente fáceis de visualizar? São visualmente fáceis de você assimilar e que, na hora que você olha, dá aquele estalo. Isso aqui é um aracnídeo, isso aqui é um crustáceo. Quais as características que você consegue
tirar desses grupos aí? Me falem aí. Vamos lá? Beatriz, você tá aí? As Diga aí, Matheus. antenas, Antenas, como que você pode diferenciar, Matheus, usando as antenas? porque eu vi que os aracnídeos não possuem antenas e os crustáceos possuem. É isso Beleza. aí? E isso é uma característica bem fácil de você visualizar. Você consegue pensar em outra característica fácil de visualizar? Pera aí. Não sei mais. Aquela lá das pernas lá. É O isso que que daí tem as mesmo. pernas, Iago? Que um tem 4 pares de perna e o outro lá tem 10. 5 lá nas torácica e 5 na abdominal. Acho que E isso, ótimo, essa também é uma muito boa. Danilo, você ia falando, o que é que você ia dizendo? Não, eu ia falar esse negócio aí das pernas. Das pernas, né? Então vamos lá, pessoal. Ó, se você pegar os artrópodes de modo geral, tem uma forma bem simples de você diferenciar os artrópodes. Artrópodes. A gente tem aqui dois grandes grupos. A gente tem os crustáceos e a gente tem os aracnídeos. Pessoal, a gente geralmente associa aracnídeo com aranha, né? Mas os aracnídeos, eles são bem mais que aranhas, né? As aranhas estão dentro dos aracnídeos, elas provavelmente são o grupo mais representativo desse filo aqui, mas a gente tem outros organismos dentro dos aracnídeos. A gente tem os escorpiões, a gente tem os pseudoescorpiões, a gente tem os opiliões, tem aqueles ceratos aquáticos, enfim, tem uma grande quantidade desses organismos aí. E os crustáceos, eles também têm uma variedade muito grande. Esses crustáceos aqui, se eu não me engano, a última classificação, eu não sei se é a última, porque eu peguei a referência de um livro de 2007. Eu não tenho certeza se isso já mudou, mas até 2007 os crustáceos eram considerados um superfilo. Isso quer dizer que ele está acima de um filo, né? Ele é um grupo muito grande. Então, a gente tem aí dentro dos crustáceos os camarões, os siris, os caranguejos, e a gente também tem crustáceos terrestres, né? Como aquele tatuzinho de jardim. Ele é um crustáceo e é um crustáceo que vive no ambiente terrestre, certo? Ele vive num ambiente meio úmido, mas ainda assim não é um ambiente aquático. Então, a gente pode diferenciar esses organismos aqui, os crustáceos e os aracnídeos, utilizando o quê? Primeiro, a gente pode utilizar a quantidade de pernas, né? Geralmente, esses animais aqui têm 5 pares de pernas, certo? Tanto que esses organismos aqui também podem ser chamados de decápodes. Quando você encontrar esse termo decápodes, geralmente a gente está se referindo a alguns tipos de crustáceo, certo? Por exemplo, camarão é chamado de decápode. Deca vem de 10 e podes vem de pés. Então, 10 pés, né? Então, 5 pares. 5 de um lado e 5 do outro. E aí tem aqueles apêndicezinhos unirremes, né? Que ficam lá na região abdominal. Eles servem mais para a questão do nado, né? A movimentação, a locomoção mesmo de pés articulados, a gente tem na região do cefalotórax. Lembrando que cefalotórax é uma tagmose, né? Tagmose é quando eu junção de dois tagmas. Quando eu vou juntar dois tagmas, por exemplo, eu juntei a cabeça, que é um tagma, e eu juntei o tórax, que é outro tagma. Então eu tenho uma tagmose. Vou fazer elas se fundirem, né? Eu vou juntar os dois. Então, cefalotórax é uma tagmose. Então, os crustáceos têm isso aqui, tem 5 pares de pernas, e eles vão ter também
dois pares de antenas. Dois pares de antenas. Pessoal, voltando aqui às questões funcionais do corpo desses organismos. Para que serve as antenas nos artrópodes em geral? Vocês tiveram curiosidade de procurar a função das antenas? Pra guiar eles, né, Rapaz, não? eu só sei que é Sensorial. Mas entendeu, Isso. menino? Sensorial. Pessoal, função das antenas, as antenas têm função sensorial. Se você se aprofundar mais, você vai ver que cada par de antena ele está ligado com um tipo de estímulo diferente, certo? Então, é uma coisa bem mais avançada. Vocês só precisam saber que as antenas dentro dos crustáceos, também dentro de outros artrópodes, a gente vai ter, por exemplo, os insetos também, os hexápodes, eles também vão possuir antenas. O, os miriápodes também vão possuir antenas. Então, todos esses animais aí, eles utilizam as antenas como órgão sensorial. Eles vão fazer, por exemplo, detecção de cheiros, né? Estímulos químicos através das antenas. Quando a gente estiver vendo a parte dos insetos, eu vou mostrar para vocês a formiguinha. Ela utiliza as antenas dela para seguir o rastro que as outras formigas deixam. Isso aí é um tipo de estímulo químico, né? Por isso que as formigas sempre andam em linha, porque elas andam seguindo a trilha através das antenas dela, que tem detectores de sinais químicos, certo? Então, dentro dos crustáceos também tem essa detecção de sinais para locomoção, não, para guiar esses organismos dentro do ambiente que eles vivem. Você ia falando, Danilo, diga aí. É porque eu queria saber se ela não tem oi. Eles têm olhos, só que assim, Não, a formiga, no caso. sim, a formiga também tem olho, só que assim, as imagens que são formadas nos gânglios nervosos da formiga não são imagens como a gente forma, né? Por exemplo, você consegue enxergar uma coisa em uma visão bem colorida, a menos que você seja daltônico, né? Aí você não vai conseguir ver as cores. Mas, assim, você consegue ver com certa clareza, você consegue ver com nitidez e você consegue ver com cores, né? A formiga não, a formiga ela interpreta alguns estímulos de luz e sombra, mas sem definição. Ela só consegue enxergar um vulto, como se fosse um vulto, né? Apenas uma visão muito rudimentar. Então, ela complementa isso com o cheiro, né? Ela complementa isso com o cheiro. E como ela não tem um nariz, né? Ela utiliza as antenas para fazer a detecção desses sinais químicos. E, Entendeu, Danilo? tipo, se elas quiserem saber se é um predador, elas usam sinais químicos também, né? Sim, eles vão utilizar esses sinais químicos aí para guiar os organismos, né? As formigas, na verdade, tem a grande maioria das espécies de formigas, elas são muito territorialistas, né? Então, tipo, se algum organismo diferente entrar na área delas, né? Elas vão atacar. Se você pode botar o pé perto do formigueiro, elas vão todas para cima para te morder para você fugir, né? O intuito delas é fazer com que a pessoa saia de perto, né? Ou o outro organismo. Se você botar, por exemplo, um gafanhoto, algum bicho lá perto, elas vão todas atacar aquele organismo até que ele saia lá de perto, né? Então, elas utilizam tanto as mandíbulas dela, né? Tem umas formigas que têm a mandíbula bem forte, e elas também utilizam ácidos para fazer a, o ataque a esses organismos e fazer com que eles fujam. Mas nós estamos saindo aqui da onda aqui da coisa. A gente está falando das aranhas e dos crustáceos. Então Foi a gente mal, já foi tem. por aí. Não, relaxa, tudo bem. A gente tem aqui os aracnídeos. Ou a gente tem aqui os crustáceos tendo 5 pares de pernas e 2 pares de antenas. Então, como que a gente diferencia esses organismos aí dos aracnídeos? Os aracnídeos eles vão possuir 4 pares de pernas
eles vão possuir o quê? Eles, na verdade, eles não vão possuir, né? Não possuem antena. E eles vão possuir, pessoal, uma característica bem diferentona, né? Que são as quelíceras. Esse esse termo aqui, quelícera, essa estrutura aqui, é que vai dar nome ao grande grupo, né? Que são os quelicerados. Eles vão possuir essas quelíceras que são uma estrutura que auxilia na alimentação desses organismos aí, certo? Pessoal, sobre os crustáceos e os aracnídeos, vocês conseguiram entender basicamente as características gerais, as características morfológicas? O que diferencia e o que iguala eles? O que iguala, por exemplo, a presença de cefalotórax, né? É uma característica que vai ligar esses dois grupos aí. Então, a presença de ter o cefalotórax vai ser uma característica que os une. Possuir exoesqueleto é outra característica que os une. É, os pés articulados, outra característica que une, inclusive, todos os artrópodes em geral, né? Enfim, essas características aí são as que unem, e as que separam são essas que a gente citou agora. Eu quero saber se vocês conseguem entender essa parte aí. Sim. Pessoal, mais alguém? Rapaz, eu entendi. Alguém tá falando no chat, né? Eu escutei a zoadinha do chat. Beleza. Então, pessoal, sobre esses outros grupos, a gente tem só mais algumas características para a gente citar. Tá, a gente tem dentro do grupo dos. Eu vou fechar esse quadro aqui. A gente tem dentro do grupo dos crustáceos uma característica que é bem comum entre eles, que é viver no ambiente aquático. Então, a respiração desses organismos, na sua grande maioria, ela vai ser do tipo branquial, né? Organismos que vivem em ambiente aquático normalmente fazem respiração branquial. Isso que eu estou falando são organismos mais, não é mais evoluído, mas mais complexo. Porque a gente tem, por exemplo, os poríferos e os quinidários, eles fazem parte do ambiente aquático, eles vivem no ambiente aquático, mas eles não fazem respiração branquial, né? Eles não possuem brancas, eles fazem as suas trocas gasosas por difusão. Então, os crustáceos vão possuir a respiração do tipo branquial. E eles vão possuir também no sistema excretor as glândulas verdes, né? Que são glândulas que ficam próximas à região da cabeça, onde vai haver a excreção do que foi metabolizado no seu corpo. É por isso que o pessoal fala que o camarão tem fezes na cabeça, né? Tem bosta na cabeça. Por quê? Porque as glândulas verdes ficam na região próxima ali da cabeça, e aí fica realmente a quantidade de excretas ali na região próximo da cabeça, e aí quando você vai comer o camarão, o normal é que você arranque a cabeça e coma o restante do corpo, né? Porque senão você vai comer cocô de camarão. Tá, deixa eu ver se... Ah, sim, aí o Danilo falou sobre a questão dos escorpiões e dos aracnídeos em geral terem glândulas de veneno, né? Pessoal, sobre essa adaptação, qual que é a principal função das glândulas de veneno desses organismos aí? Essa é bem básica. Proteger, né, alimento, tá ligado? Pra Sim, matar. para matar, né? Pessoal, outra característica também que está associada, não diretamente com isso, né? Mas, por exemplo, nas aranhas, a gente tem a formação de teias, né? Ela também é uma característica que faz com que a gente tenha o,
um aumento da chance de capturar o alimento, né? As aranhas, elas utilizam o veneno tanto para paralisar suas presas, né? Para matar suas presas, como para se defender de predadores. E elas vão utilizar essa teia para capturar esses organismos dentro dessa seda, né? Que ela produz. Então, ela vai produzir lá aquela teia, os organismos vão ficar presos lá naquele local, e aí as aranhas vão e enrolam ele na teia para deixar para comer mais tarde, ou elas podem comer naquela hora mesmo. E aí a gente tem uma característica bem legal dentro dos aracnídeos. Os aracnídeos, uma parte deles, vai fazer a digestão extracorpórea. Pessoal, quem aqui sabe o que é uma digestão extracorpórea? E Jefferson, Ah, se a aranha ficar sem comer, ela para de produzir teia. provavelmente. Ah, bom, A entendi. Beatriz falou, acontece fora do corpo. Você pode explicar mais, Beatriz? Ligue seu microfone. Ele vai comendo e vai cagando. Hum? Vai Não, comendo e vai cagando. a teia não é feita de fezes, não, viu? Não, pô. A digestão extracorpórea. Ah, não. Não é assim não, Danilo. Pessoal, existe basicamente três tipos de digestão, né? A gente tem a digestão intracelular, a digestão extracelular e a digestão extracorpórea. A digestão intracelular é aquela que vai ocorrer dentro da célula. Por exemplo, uma esponja, né? Um porífero. Os poríferos, pessoal, eles vão pegar o alimento, jogar dentro da célula e lá dentro da célula ele vai ser digerido. Então, isso daqui ocorre dentro da célula. Então, ele é intracelular. A digestão extracelular, ela ocorre fora da célula, mas ela ocorre dentro do corpo. Por exemplo, seres humanos. Os seres humanos, pessoal, têm uma cavidade onde vai haver a digestão. Nós temos o estômago e nós temos os intestinos. Essas duas cavidades aí vai haver a digestão fora da célula. E o que a gente vai absorver já vão ser os nutrientes que foram quebrados fora da célula, dentro dessas cavidades. Então, isso aqui é uma digestão extracelular. A digestão extracorpórea, ela vai ocorrer fora da célula e também fora do corpo. Como é que isso vai acontecer? O organismo, né? Normalmente a gente dá o exemplo de aranhas, escorpiões e fungos. Isso daqui, todos esses organismos que eu citei fazem digestão extracorpórea. Ele lança enzimas em cima do alimento, e quando essas enzimas fizerem uma digestão prévia do alimento fora do corpo, elas vão lá e absorvem aquela massa, né? Elas sugam aquela massa que já foi previamente digerida fora do corpo. Então, isso aqui é uma digestão extracorpórea, certo? Todo mundo compreendeu? Yeah. Tá falando? Ah, sim, verdade. Eu tinha parado a apresentação. Desculpa, foi um vacilo aqui. Ah! Mas vou deixar agora aí, ó, para vocês. Tá. Então, Rapaz, pessoal, entendi. a gente tem aqui, ó, esses três tipos de digestão aqui: a intracelular, a extracelular e a extracorpórea. Isso ocorre, né, na maioria dos aracnídeos. A gente tem aí as aranhas, os escorpiões que fazem isso.
são organismos que vão fazer a digestão extracorpórea. E a gente tem, a maioria das aranhas tendo dois tipos de respiração. A gente vai ter aranhas que têm os pulmões foliáceos e a gente tem aranhas que vão ter os pulmões foliáceos e as traqueias. As traqueias são aqueles tubos que passam por dentro do corpo do organismo, né? Eles vão passar por dentro do corpo do organismo, fazendo as trocas gasosas sem a necessidade de passar pela hemolinfa. A gente vai passar esses organismos, a gente vai passar esse ar por esses tubos e o ar não vai passar, não vai chegar na hemolinfa para fazer as trocas gasosas, né? Ele já vai ser direto da traqueia para as células. Deixa eu ver, eu estou seguindo o livro de vocês, caso vocês tenham, depois vocês quiserem olhar no livro, é na página 57, 56 até a página 58. Tá, pessoal, outros organismos que a gente tem aqui dentro dos aracnídeos, que a galera geralmente confunde eles com insetos, são os carrapatos. Pessoal, carrapatos, eles não são insetos. Carrapatos, eles são aracnídeos, são um tipo de aracnídeo. E eles, a maioria dos carrapatos, né, eles vão ser parasitas. Eu acredito que todos os carrapatos, eu não conheço nenhum carrapato que não seja parasita, mas eles vão ser organismos parasitas, normalmente de outros animais. Eles vão ser parasitas de mamíferos, normalmente, né? É, mamíferos de pequeno e grande porte, como gato, cachorro, boi, tudo isso aí pode ser vítima de carrapato, né? Que é um tipo de aracnídeo. Eles também vão possuir o aparelho bucal diferente, porque eles vão precisar sugar sangue, né? Então, eles não vão fazer uma digestão extracorpórea. Então, eles vão fazer a... Piolho não, piolho é inseto. Eles vão fazer não vão fazer a digestão extracorpórea, então não é todos os aracnídeos que fazem digestão extracorpórea, a gente tem aracnídeos que não fazem esse tipo de digestão, mas a gente tem esse grupinho aí que são os carrapatos, que são parasitas, né? Pessoal, alguns carrapatos, eles também podem ser vetor de doença, certo? Tem a erliquiose, que é a doença do carrapato, geralmente ela afeta cachorro, né? Ela é uma bactéria que fica dentro do carrapato, e quando o carrapato entra em contato com o cachorro, ele pode transmitir essa doença para um cachorrinho, né? E aí o cachorro vai começar a desenvolver uma infecção bacteriana, que é chamada de erliquiose. E aí o cachorro, se não for tratada logo, né, essa doença, ela é letal. Então, se você tem um cachorrinho aí, muito cuidado com os carrapatos que pode pegar nele, porque ele pode desenvolver erliquiose, certo? E aí, se ele contrair essa doença, ele vai precisar fazer tratamento com antibióticos para tratar essa doença. Lembrando que o antibiótico é contra a bactéria que o carrapato transmite, não contra o carrapato, né? Contra o carrapato é preciso que você faça a desparasitização, eu acho que é esse o nome. Você vai desparasitar o organismo utilizando remédios específicos para carrapato, né? Muita gente joga, por exemplo, inseticida em um local que foi contaminado que tinha carrapato e o carrapato não morre. Por quê? Porque o carrapato não é um inseto, né? Então não adianta você jogar inseticida contra carrapato porque ele não vai morrer porque ele não é um inseto. Certo? Deixa eu ver, eu acho que isso era tudo desses dois grupos. Tá, eu acho que sim. Ah, sim, só uma observação. Eu vou colocar aqui uma foto aqui. Deixa eu só pegar aqui na internet.
Pessoal, é, os, os escorpiões, eles vão possuir geralmente uma projeção aqui, né? Ó, essa projeção aqui, ela é uma projeção do abdômen desse organismo, mas ela ela não é exatamente o abdômen dele, né? Ela não é um abdômen modificado, ela é uma projeção. E aqui é onde vai ficar essa glândulazinha de veneno deles. Então, eles utilizam isso daqui para aumentar, né, a superfície de ataque deles. Se vocês procurarem, tem uns vídeos muito legais de escorpião atacando as presas dele, né? Então ele utiliza essa aqui não pode chamar de cauda, viu? Isso aqui não não é uma cauda do escorpião não. O escorpião não tem cauda. É uma projeção que tem aqui no abdômen dele, certo? Ela não tem, por exemplo, a mesma função de uma cauda de um cachorro, né? Ela não serve para isso. Ela é uma projeção que abriga a glândula de veneno. As aranhas também possuem glândulas de veneno, mas normalmente elas ficam na parte próximas da boca, né? Ela ataca utilizando a parte próxima da boca e não na região anal dela, certo? Na região da boca. Pessoal, mais alguma dúvida em relação a isso? Alguma coisa sobre crustáceos e aracnídeos que vocês viram, que vocês queiram comentar, que vocês não entenderam muito bem? Não? Você entendeu lá, Edson? Retiele, Matheus, Henrique, Danilo, Carlos. Carlos também tá calado, Carlos. Rapaz, eu tô de boa. Beatriz. Mas o que que você não entendeu lá, Edson? Pode falar. A gente explica novamente. E Jefferson, pra que serve o bagulho lá do cachorro? A cauda do cachorro? É. Rapaz, uma das funções é proteger a região anal dele, né? Ele, para ele limpar, por exemplo, e, e não ficar exposta, né? Porque é uma abertura. Então, essa abertura aí, ela pode entrar Entendi. bactérias e tal, esse tipo de coisa. Entendi, Compreende? entendi. Pensava que era só pra ficar balançando mesmo. Cauda do cachorro, menina. O rabo do cachorro. Ei, Jefferson, Ah, oi. Quem como tá é que as falando? aranhas sobem na parede? Como é que as aranhas sobem na parede? Tá. Nas pernas das aranhas, elas têm tipo como se fossem umas projeçõezinhas que ajudam elas a se fixar, né, na parede. E também tem que considerar que o peso dela é bem pequeno, né? Então ela consegue se fixar ali e não, sem cair, né? A gravidade não puxa ela com tanta força assim. Aqueles cabelinhos lá, pô, que aparece no Homem-Aranha, tu nunca assistiu, não? É mais ou menos parecido com aquilo mesmo. Naquilo Ei, ali é Tem, pô, os ferrinho. cabelinhos. É, pô, só que é das aranhas feitas de aço, tá ligado? as Aquele pique. lagartixas vão estar aqui nesses grupos, vai, Jefferson? Não, lagartixa, ela tá no grupo dos répteis, pô, nos Aí é. vertebrados. Mas as lagartixas, elas utilizam uma ligação química, na verdade, das lagartixas, se eu não me engano, é forças de Van der Waals. Você já deve ter ouvido falar, né? Vixe, Elas Maria. utilizam essas forças de Van der Waals para se fixar no coisa, até porque uma lagartixa, ela tem um tamanho relativamente maior que uma aranha, né? Mas tem umas aranhas que faz uns negócios bem loucos, assim, tipo, elas dão uns saltos, umas coisas. Vocês procurem depois as aranhas. Tem uma aranha marrom, ela dá um bote muito.
muito louco mesmo, tipo, e elas são muito venenosas, né? Então, quando elas atacam, elas deixam sequelas bem grandes, tipo, quando é em seres humanos, né? Um animal de menor porte talvez nem sobrevive. Oi. Só falando desse negócio aí, eu lembrei que eu vi uma aranha, porque ela dá umas cambalhotas, tá ligado? Ela sai Sim, rodopiando, parecendo uma tem bolinha de. a aranha marrom também, a aranha marrom não, a aranha armadeira, ela dá uns botes também, É, um bicho, parece salto bem. uma bola de basquete, sai pulando aí. Aqueles bichos. Laison, você não falou aqui não, né? O que que você não tinha entendido? Não. Se você preferir, você pode mandar mensagem para mim no WhatsApp, certo? Deixe-me ver mais alguma coisa. Sim. Então, pessoal, eu vou encerrar essa reunião aqui, certo? Tá quase na hora já de encerrar. Faltando só alguns minutos. Mas, se vocês têm alguma dúvida ainda, por favor, me procurem, não deixem Ei, passar. Jefferson. Oi, pode falar. Aquelas aranhas do deserto que ficam se escondendo debaixo da terra, elas faz teia, faz? Cara, agora tu me pegou. Nunca vi. Eu já vi essa aranha que tu tá falando. Eu sei qual aranha que tu tá falando, mas eu não sei se ela faz teia. Mas eu vou procurar. Peraí. Aranha do deserto. Hum, Deixa eu ver aqui qual é o nome dela. Não, tem aqui. Só. Só. Peraí, tô procurando aqui. Hum. Olha, eu não achei nada falando se elas fazem teia, mas eu vou procurar mais. Eu vou colocar aqui o nome do grupo para procurar também. Ó, esse grupo aqui, ó, que eu mandei aí no chat. Solifuge. É o nome da família dessas aranhas aí, que elas se enterram lá na. Beleza. Tá. Pessoal, mais alguma dúvida? Saltarei. Meu Deus. Tá, eu vou encerrar aqui a gravação, pessoal. Tamo junto, né, Jeff? Tamo junto, é nóis aí.